O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Buffet de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, @restaurante 7 numeral Mares. Tamo junto. 2002 foi o teu ano no Corinthians, Nossa, assim, sim. que eu me lembro que você deitou e rolou com o Parreira. Com o Parreira. O Parreira chegou no começo, porque o Luxemburgo foi para a seleção, né? Então aí o Parreira chegou, ele mudou o esquema, colocou, né, esse 4-3-3, porque com o Luxa a gente jogava diferente, né? A gente jogava às vezes com 2 atacantes, eu era o segundo atacante, ficava um centroavante fixo. Às vezes jogava eu e Luizão, às vezes jogava Edilson e Luizão, era aquele 4-4-2 clássico, né? E aí com o Parreira foi onde eu aprendi a tática e como se joga hoje e como se joga na Europa. Com aqueles 2 caras abertos, que é os extremos, né? Porque eu era um segundo atacante ali. E aí eu eu continuei atacante, mas pelo lado esquerdo, o Leandro pelo lado direito e o David, né? Então a gente tinha os extremos, vamos dizer assim, que é os pontas. Só que com a perna, não com a perna contrária. E aí o Parreira tinha o Ricardinho e o Kleber que complementava ali. Melhor lado esquerdo do Nossa, mundo. pelo melhor amor Lembra? de Deus. Era Então demais, a gente velho. jogava muito em trio, né? Era o trio de ali, Vampeta, Triangulação. Vampeta, Fabrício e Ricardinho. Eu, Kleber e Ricardinho. Do outro lado, Rogério, Fabrício e Leandro ali, né? Então a gente tinha essas 3 pontas de um lado, as 3 pontas do outro, e as 3 pontas no meio, e os 3 atacantes. Então a gente sempre tinha triângulos assim no nosso time. Era Então, muito bom aquele time. era muito bom por isso, porque todos os cantos que a gente ia jogar tinha triangulação, por conta da formação da equipe. E era uma formação que dificilmente alguém jogava assim aqui no Brasil. O Parreira, mestre Parreira, o Parreira já tinha uma bagagem. E ali, assim, ele me ensinou, foi o cara que mais taticamente me ensinou, né, a jogar dessa forma. Atacante, assim, que é o atacante da nova Mas geração. na né? sua época não marcava lateral, né? Marcava. Não marcava nada. Marcava. Que marcava. Só que Fingia assim, que marcava. Mas é que, a recomposição, não é que né? fingia que marcava, é que, primeiro que, assim, o lateral, ele é defensor, eu sou atacante. Então ele primeiro defende, depois, se der, ele ataca. Agora, se ele sentir que você não tá atacando, ele vai começar a te atacar. Aí vai ao contrário. Quem dita isso é o atacante. Então falam, a gente não marcava lateral. Não, mas o lateral, quando falava, é o Gil. Então ele Ele já não sub- ficava, ele já não subia, não subia. ele já não era B. E todas as vezes que eu jogava contra os caras, ou eles tinham amarelo, ou eles eram expulsos. Eu era o cara pra tirar lateral Tortava fácil. todo mundo. Você acha que dá pra comparar pra molecada mais nova aí o teu futebol com o futebol do Wesley? É característica diferente, ele joga na mesma posição. Mas Mesma é que- perna. Não, eu Não, sou ele- destro, ele é ele é de- destro, eu sou Ele é destro. Eu O acho, Wesley é destro, o Wesley é verdade. destro. Ultimamente eu tava achando que ele era canhoto. Porque ele joga lá. Por causa eu do acho- chute Porque é mesmo tudo que ele torto, tava- né? As pessoas comparam, mas assim, eu não Mas é vejo, que tem uma certa semelhança, assim. porque não. o Wesley, Tecnicamente, o tem Wesley ele comparação. joga com a perna contrária, como É. todos hoje jogam com a perna contrária, né? Isso começou ali com o Neymar, com o Robin, É. né? Com... Robin Monstro. É. Esse aí. mas assim, É. era o Neymar, era o Robin. Porque eu acho que quando você Que é joga... pra cortar e tá com a perna boa pra chutar, né? ir pra dentro, pra é. Mas ele tacar- não chuta. Mas o duro é que a gente quer Toca pôr o também. cara que era o Robin, era o Neymar, entendeu? Aí Era sobe o Wesley quer fazer a mesma coisa. Então, assim, a posição é igual, mas o jogador não é o mesmo, entendeu? Eles gostam sempre pôr o Hendrick. O Esteva do lado esquerdo é o Esteva. Ele tá com a perna canhota contrária. Se fosse na minha época, ele jogaria do lado que eu jogava. Do seu lado, ponta esquerda. Ponta esquerda. É. Só que é o Esteva, é diferente. Então eu acho assim, tem muito de quem é o jogador, não falando mal do Wesley, mas assim, existe uma qualidade, existe um nível de atleta. E a gente começou a jogar esse com a perna contrária por conta da Europa, né? Esses 2 atacantes abertos. E assim, quando você deixa a bola pro seu lado, para dentro do campo, você dá. Fica mais fácil do adversário roubar a bola de você. Porque quando você tá com a bola entre você e a lateral do campo, você esconde a bola. Isso. Você usa seu corpo e esconde Isso. a bola. Você vai sofrer a falta. Chama a falta. Chama a Chama o falta. pênalti. Chama um pênalti. Agora, e vai pro fundo.
Agora, se você vai pra E dentro, consegue rolar pra trás com mais com facilidade. mais facilidade. Procura o lateral melhor, Você né? tem uma facilidade maior pra você auxiliar o Vinícius Júnior joga do lado contrário, ele faz muito bem isso. Ele vai pra dentro. Mas é que eu falo, mas é o Vinícius Júnior. É único, é um cara único. Às vezes a gente quer copiar caras que são únicos, Vinícius, Neymar, Robin, não sei o que. Mas, então, eu acho que nessa questão de comparação, os caras que jogam no extremo, nos pontas, assim, eu vi muitos pontas antes de mim, né? Mas cada um tem uma característica específica, assim. O Wesley tem uma, eu tenho uma. O Sim. Neymar, pode ver que, assim, é a mesma posição, mas cada um com uma peculiaridade diferente. Você acha que... O Wesley, ele, assim, do Gil contra o Gil é só na velocidade. Ele tem mais velocidade que o Gil. Mas tecnicamente, Alfinete, pelo amor de Deus, tem comparação. Você acha que é uma boa pro Corinthians vender o Wesley mesmo? Tá na hora? É um jogador... Ele não que foi? Não, foi, mas que tá com um embrólio aí do já dinheiro, pra ter por causa ido, do empresário e tal. Mas Eu acho que, assim, acertou na venda? é bom pro Corinthians e é bom pro jogador. O Wesley é um garoto promissor, tem 18 para 19 anos. E sim, se ele for para fora, ele vai crescer muito, né? Eu fui para a Europa jogar lá na Espanha com 24, 25 anos. Eu consegui ver como é que funciona lá. Agora, ele chegando com 18, com 19 anos lá, com certeza ele com 22 anos, ele vai ser um outro jogador. O Gil, eu acho que é 21 que ele tem, viu? 21. Eu acho que... Eu ia até perguntar isso pra vocês. Vocês não acham? Eu não sei. Vocês não acham que pular etapa com o Wesley? Eu percebo que os fundamentos dele, assim, não foi... Acho que pulou etapa na base com ele. Eu acho que ele dribla na hora errada, ele não tabela com meia, ele não procura o meia. Mas você não acha que teve essa... Porque você, além de você ter treinado os fundamentos, você cresceu com os caras cascudos, os caras te auxiliando ali. Sim. Mas eu vendo o Wesley jogar, ele é bom jogador, é veloz, vai pra cima, é rabisqueiro, mas eu vejo que ele pulou etapa. Você pensa assim? Eu acho que a idade dele foi uma idade boa, ele é um cara mais forte, você pode ver. Ele é forte. Eu não tinha essa estatura, essa força dele. Os caras, hoje, eles Wesley tem 19 anos. Desculpa, perdão. É isso mesmo. Mas assim, eu acho que a forma de jogar é diferente, né? Uhum. Então eu tinha, como eu falei, eu jogava em triângulos. Eu, Ricardinho e Kleber. E quando não estava, estava eu, David e Leandro. A gente sempre tinha ali duas opções ali. A gente fazia triangulização. Hoje, o jogador, eles não jogam assim. O esquema mudou. Espaçado demais. É muito espaçado, eles jogam em duas linhas. O esquema que mudou de jogar, entendeu? Então, a forma de jogar é diferente. Aí, eles ficam apostando no Wesley, só que assim, o Wesley não tem aquele... O Kleber passava toda hora, né? Hoje o lateral... O Kleber foi um dos melhores laterais esquerdos da história. Hoje os laterais não passam como o Kleber, né? O Fagner já passava bastante, agora não mais. Não aguenta mais. Mas assim, o Rogério passava bastante pelo lado direito. Eu acho que a forma de jogar que mudou. Então, assim, você joga no ponta hoje. Antigamente, vamos pegar quando era Cafu e Roberto Carlos, não tinha nem ponta, porque os caras passavam. Não precisava ter nem os caras da ponta. Verdade. Entendeu? Não tinha o ponta. O ponta era os dois. O Cafu de um lado, o Roberto do outro. Eles iam e voltavam numa força tremenda, né? E agora, totalmente... Então, jogam nele, o lateral não passa para puxar a marcação, prende a bola. aí ele prende a bola, né? Porque antigamente, às vezes, o lateral passava, só na passagem dele, ele já me desmarcava. Isso. Porque ele leva a marcação, ele leva a atenção para ele. Só do marcador olhar aqui, você já tá livre, né? O cara não sabe se eu vou dar no lateral ou se eu vou para dentro, então ele fica na dúvida. Hoje o Wesley pega na bola, por exemplo... Os caras sabem que ou ele vai pro fundo ou vai pra dentro, né? E os caras ficam só esperando. Ele, falta mais também... Maturidade, talvez. Opção de alguém aparecer, né? Uma maturidade. Toda bola que eu pegava, o Ricardinho tava sempre próximo de mim pra... Caso eu olhasse, não dá pra ir, eu voltava no Ricardo. O Ricardo tava sempre ali. O Ricardo dava um apoio por trás. Ó, quando eu jogava era assim. Os caras falavam, quando eu chegar em você... Você tem toda a liberdade. A primeira opção, pra cima, sempre. Se você vê que não dá, então eu tinha um apoio. Certo. Quando eu via que não dava, tinha o Kleber atrás, tinha o Ricardinho atrás, tinha alguém encostando. E eu acho que hoje, até pelo momento do Corinthians, né, até pela fase do Corinthians,
a galera meio que dá uma escondida, né? Se esconde do jogo, não aparece. E aí dificulta mesmo pra esse cara do talento e Do drible, do do drible, improviso. do improviso, que é o Wesley, né? Dificulta, ele acaba não achando espaço, ele acaba não achando, né, esse cara pra jogar com ele, né? O Garro, às vezes o Garro que era pra encostar ali, mas o Garro tem que ir pra um lado, ele tem que ir pro outro. E aí fica difícil, né? O esquema muito não favorece o futebol ofensivo, né? Tanto do Wesley quanto de qualquer um que joga ali na frente, o futebol hoje, principalmente do Corinthians, não favorece. Não.